Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, irmão. Jesus nos convida nesse momento, ao pé da cruz, para ouvirmos, colocarmos em prática a tua mensagem. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai amado, mais uma vez, Pai, na tua presença, te entregamos nossas mentes, nossos corações. Segundo, Pai, a tua vontade por cada um de nós, no reconhecimento que o Senhor tem nos colocado e vai nos colocar nessa manhã. O Seu Espírito Santo fala para o seu servo e juntos, ó Pai, possamos compreender e colocar em prática a nossa vida conforme a nossa vontade e a nossa busca por nosso Deus e nosso Pai que nos ama. Muito obrigado, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero começar a minha mensagem perguntando para os nossos irmãos como foi a semana. Foi uma semana bem? Aproveitaram? Foi uma semana que podemos dizer que Deus tem nos iluminado? Ou foi uma daquelas semanas que às vezes muito agitada, às vezes turbulenta, às vezes angustiada? Pô, a semana que os meus irmãos tiveram para podermos chegar por aquela porta nesta manhã e realmente entregar nosso coração para esse louvor a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que nós, seres humanos, somos meio uma vida turbulenta. Um dia estamos bem, basta um dia pelo outro, as coisas melhoram novamente. Engraçado é que quando estamos por aqueles dias que as coisas parece que não estão muito bem, achamos que tudo de errado acontece com quem? Só com você, só comigo. Parece que tudo que vou fazer nada dá certo. Assim já começa a resmungar, murmurar pelo resto da nossa semana. Se olharmos para a Bíblia, observamos que todos aqueles homens chamados por Deus do passado tiveram seus momentos difíceis. Todos os que passaram pelos compromissos com Deus tiveram seus momentos de angústia, medo, desânimo, frustrações. Se olharmos também ali na vida de Jó, o servo de Deus, podemos observar o sofrimento que Jó enfrentou. Quando Jó chegou naquele momento que ele não aguentava mais, Deus acudiu, devolvendo tudo o que Jó tinha perdido. Se olharmos lá para a história de José, podemos observar o desprezo e o abandono que José sofreu com seus irmãos. Pelo momento certo, Deus fez de José governador do Egito. E José salvou toda a sua família da fome que eles iam passar naquela época. Paulo, lá em Coríntios 10, 13, encoraja-nos nesta manhã dizendo que não nos sobreveio tentações que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que a possamos suportar. Além de Jó, José, Paulo e outros que foram chamados por Deus, todos tiveram seus momentos de dificuldades. Nossa tendência de quando passamos por uma dificuldade é cobrarmos de Deus uma providência de melhora imediata. E isso muitas vezes nos leva a uma grande decepção. Porque queremos as coisas que encaixem da nossa forma, do nosso jeito, a nossa vontade.
E para Deus, irmãos, as coisas não funcionam bem assim. Agora, se os irmãos quiserem me acompanhar, eu quero fixar essa mensagem nesse capítulo e esses versículos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, 7 e 9. Enquanto os irmãos abrem, eu vou fazer um breve resumo. O apóstolo Paulo mostra-nos um de seus sofrimentos que Paulo tinha na sua carne. E aquele sofrimento o incomodava profundamente. Nisso ele confessa que alguns desses versículos, por 3 vezes Paulo orou ao Senhor. Mas a resposta do Senhor foi: a minha graça no momento te basta. Vamos ler juntos. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. Diz que, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porquanto sou fraco, então é que sou forte. No final do versículo 10, Paulo fez uma afirmação difícil de entender. E mais difícil ainda de compreender ou de aplicá-las na nossa vida. Paulo fala que porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. No final do verso, ou seja, através dessas palavras de Paulo, encontramos algumas lições muito importantes e edificantes que podemos colocar em prática na nossa vida quando enfrentamos situações difíceis. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é quando Paulo fala que ele sofria de algum espinho na carne, e isso é fato, porque Paulo deixa bem explícito nesta carta. Ele disse lá no verso 7 que para que me ensoberbecesse, ou seja, para não me tornar orgulhoso, com a grandeza das revelações, foi-me posto nele um espinho na carne. Paulo não revela o que foi realmente esse espinho na carne. E ninguém hoje sabe realmente a finalidade desse espinho na carne de Paulo. O que importa, irmãos, é que não é a natureza do espinho nesse momento, e sim a maneira com qual Paulo encarou aquele sofrimento. Observem que Paulo reconheceu que Satanás é a fonte do problema. Ele disse que o espinho era mensageiro de Satanás. A pergunta é: por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Bem, já reconhecemos, nós procuramos servir e buscar o nosso Deus, que o diabo quer a nossa ruína. Principalmente quando estamos nas caminhadas com Cristo. Tanto na vida de Paulo como de outros personagens da Bíblia, Satanás usou sofrimentos para tentar derrotá-los, e essa prova não será diferente para nós. Uma segunda, irmãos, importante, podemos colocar em prática nas nossas vidas, através de Paulo. Observe que Deus também usou esse espinho e recusou de tirá-lo de Paulo. Deus não causou um sofrimento no mundo e ele não nos tenta em fazer coisas erradas. Mas muitas vezes, ao invés de Deus tirar o problema da nossa vida, ele os utiliza para nosso bem. Olhem lá em Tiago,
Vamos junto, Tiago 1, versículo 13, 15. Olha que Tiago nos deixa. Tiago 1, 13, 15. Ninguém é um ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, o quê, irmão? Cobiça. Quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, o que que dá? Dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Deus amou Paulo, mas ele não o poupou daquele sofrimento. Tanto na questão de Paulo como nas leituras de Tiago, jamais devemos interpretar, mano, problemas como sinais de desprezo do Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas ele tem o poder de colocar o homem à prova para verificar se ele é verdadeiramente um servo de Deus. Como dito no começo, nós seres humanos temos a tendência de culparmos a Deus quando estamos passando por vales sombrios da nossa vida. E Deus, irmão, não é cúmplice desse nosso sofrimento. A questão do nosso sofrimento é a nossa própria cobiça, como Tiago nos coloca. E no final, ele fala, e isso gera a morte. E essa morte espiritual com o nosso Deus. Com isso, a nossa alma fica vulnerável, tanto dando espaço para Satanás promover a sua obra maligna. Voltando no verso 9 de 2 Coríntios 12, quando Deus recusou tirar a espinho da vida de Paulo, ele ofereceu essa explicação para Paulo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Deus conhece o nosso ponto, meus irmãos. A graça contradiz o merecer. Se Paulo no passado se julgou autossuficiente, alguma questão na sua vida, provavelmente ele mudou aquele hábito, com certeza. Observe para você ver em Filipenses 3. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 4 a 6. Olha que Paulo nos revela, irmãos. Ele disse que, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, crescendo, da linhagem de Israel, da melhor linhagem, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim, o que é para mim era lucro, isto considerei perda por causa de quem? De Cristo. Nas tribulações, Paulo aprendeu a depender da graça de Cristo. Quando sentimos que temos tudo sob controle na nossa vida, por causa da nossa própria capacidade e cobiça, esse é o momento que facilmente vamos esquecer de Deus. A graça de Deus nos basta e o poder dele se manifesta através das nossas fraquezas. É exatamente isso que Paulo entendeu, dizendo no final do verso: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. No verso 10, ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Agora, Paulo poderia sentir prazer no sofrimento. Será que nós sentimos a mesma coisa, irmão, que Paulo sentia quando estava no sofrimento? Ou quando estamos passando por sofrimento? Para mim, Laércio, o sofrimento me traz uma amargura, angústia, frustração. Agora, sentir prazer. Como assim, Paulo? Mas o segredo de Paulo estava lá na sua capacidade de confiar plenamente em Cristo.
Ele entendeu que o sofrimento oferecia a ele a oportunidade em aproximá-lo mais e mais de Deus, e ele aproveitou tais oportunidades ao máximo. Da mesma forma que a pessoa que pratica uma ginástica, uma musculação, pode sentir prazer no esforço, no sofrimento, na malhação, buscando o resultado em termos de saúde física. Paulo sentia esse prazer nas angústias da vida, tendo em vista os resultados do seu crescimento espiritual e sua vitória pelo seu galardão eterno com Deus. Paulo, através dessas forças que buscava no prazer do sofrimento, ele nos revela dois sentidos pelo qual ele tinha prazer. Observe lá para você ver, no verso 10, no final do verso 10. Paulo tinha esse prazer porque era por amor de Cristo. Quando Paulo admitiu sua própria incapacidade, ele deixou Cristo tomar conta da sua vida. Como Cristo morreu para nos dar vida, nosso velho homem tem que morrer para dar lugar para Jesus entrar. Paulo diz também uma das suas cartas lá em Gálatas 2, 19, 20, que mediante a própria lei, ele morreu para a lei, a fim de viver para Deus. Ele estava crucificado com Cristo. Logo já não era mais ele que vivia, mas Cristo que passou a viver nele. E esse viver que agora ele tinha na carne, ele vivia pela fé que ele tinha no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele na cruz. Jesus aceitou a fraqueza da sua forma humana para se entregar por Paulo e para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Amém? É somente quando aceitamos a nossa própria inadequação que temos condições de entregarmos realmente a Cristo, assim como Paulo se entregou. Caso contrário, meu irmão, nós seremos, na visão de Cristo, mais um adorador apenas para vir e participar do nosso culto de adoração, porque o nosso coração vai entrar e vai sair da mesma forma que entrou. O segundo sentido, entendimento do prazer de Paulo nesse sofrimento, está lá no verso 10 agora. Paulo coloca lá dizendo que porque quando sou fraco, então é o quê? É que sou forte. Quando Paulo confiou plenamente em Cristo, se esvaziando do seu orgulho e de suas ideias de ser autônomo, quando ele fez isso, ele ganhou força bem maior. Cristo vivendo em Paulo era infinitamente mais forte do que Paulo sozinho. O mesmo quando passamos pelos sofrimentos da vida, irmãos. Se procurarmos a nossa cura em Deus e seu Filho Jesus Cristo, mais tempo de felicidade e paz teremos enquanto passamos pelos vales da nossa caminhada espiritual. Amém? A história de Jó, José e Paulo e outros que estão nesse livro da vida serve para nos encorajar para que vivamos uma vida correta diante do nosso Deus. Enfatizei a história de Paulo porque bem reconhecemos o que é sentir realmente uma espetada na nossa pele, não é mesmo? Uma dor insuportável que mexe com nossos sentimentos. Mesmo assim, esse pensamento, o qual Paulo usou sobre o espinho na carne, é o mesmo que sentimos quando nós não estamos bem com nosso Deus. Porque quando não estamos com Deus, nossa vida fica pesada e amargurada, sem direcionamento a tomar. Por isso, irmãos, para concluir, eu queria dizer aos irmãos nessa manhã, o Senhor Jesus Cristo planejou que sua cruz não fosse o fim, mas sim o começo. Não um caixão fechado, mas um túmulo aberto. Ele pôs em ação o plano divino para todas as eras.
E Paulo, por sua vez, compreendeu esse mistério, o qual Cristo deixou revelar. Permita-me perguntar então aos nossos irmãos: e nós? Estamos de fato compreendendo esse mistério? Estamos de fato na mesma caminhada que Cristo espera que caminhemos com Ele? Eu não sei, como eu já disse, nessa manhã, quando você entrou por aquela porta, qual o coração que você trouxe de sentimento nessa manhã para esse culto? Não sei se foi um coração alegre, cheio de esperança e convicção, ou se foi um coração amargurado, ferido, sem esperança e sem direcionamento. Mas, independente de qual forma, eu gostaria de colocar para os irmãos o seguinte: a palavra, a partir da crucificação até quando Jesus voltar ou nos chamar para o lar, temos o privilégio de vivermos à sombra da cruz, lembrando-nos dela, olhando para ela, ensinando-a, glorificando-nos nossa vida nela, vivendo como corpo, como parte do corpo que ela criou, que é a nossa família, e morrendo quando nós mesmos, morrendo para nós mesmos, para que outros vivam. Então, amados, aproveitemos esses momentos para que um dia, na presença do nosso juízo com Cristo, possamos usar as mesmas palavras que o apóstolo Paulo usou de Gálatas 2,19, que nós já lemos, mas vale a pena relembrar. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que a esse Jesus seja sempre dada toda a nossa honra e toda a nossa glória. Amém. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, os que estão aqui e os nossos irmãos que estão online conosco nessa manhã. Que Deus os abençoe.